A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando aqui para desejar a todos um excelente final de semana. Hoje, sábado, dia 4 de abril, estamos no nosso 16º dia do nosso isolamento social, desta quarentena. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar de uma porção de Deus aos nossos corações. Eu quero ler um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar do que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se perturbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse-lhe: não me farei saber quem de nós é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estamos diante de um texto muito conhecido de todos, onde a Bíblia vai narrar um fato quando o rei da Síria armava emboscada contra Israel, e todas as vezes que aquele rei se projetava para ir apanhar Israel, a Bíblia diz que Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta mandava avisar o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar. E por muitas vezes isso aconteceu ao ponto de incomodar o coração do rei da Síria. E ele faz uma reunião e pergunta: quem de nós é a favor de Israel? Porque tudo que nós conversamos aqui, o rei de Israel sabe lá. E alguém disse: não, meu senhor, é porque lá tem um profeta de Deus, e Deus revela tudo a ele. E ele disse: quem é esse profeta? Ele disse: é Eliseu. E onde é que ele está? Se está em Dotã, então manda buscá-lo. E a Bíblia diz que ele mandou buscar o profeta, cercar a cidade de noite. De manhã cedo, quando o moço se acorda, que vê a cidade cercada, ele agora corre apavorado e diz: ai, meu senhor, a cidade está cercada, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Eliseu diz: tenha calma, porque mais é o que está conosco do que os que estão com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco está a mão do Deus que é todo-poderoso. E Eliseu ora para que Deus abra os olhos do menino. E quando ele ora, Deus abre os olhos do moço, e o moço vê o monte cercado de cavalo, carruagem, carro de fogo, e agora ele tranquiliza o seu coração. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que desde o começo, que os homens de Deus enfrentaram dificuldade em meio à sua caminhada espiritual. E conosco, com a igreja, não é diferente. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições,
mas que nós pudéssemos ter bom ânimo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus trabalhando em favor do seu servo. E eu posso aprender algumas lições para a minha vida e para a sua vida espiritual. O versículo 9 diz: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aqui eu aprendo uma primeira aplicação para a nossa vida espiritual. É que quem ora tem revelação e instruções do céu. A Bíblia diz que Deus revelava ao profeta. Tudo o que ia acontecer, Deus antecipava ao profeta. Então eu entendo nesta noite que quando nós temos uma vida de oração, Deus, Ele se revela para nós. Porque a Bíblia diz que nada acontece na vida do servo de Deus de surpresa. Porque antes que venha acontecer, Ele revela aos seus profetas. Então quando eu olho para Eliseu, eu vejo Deus revelando a Eliseu. E Eliseu é o tipo da igreja. Deus dando instrução a Eliseu de se guardar, de dizer ao rei de Israel que não passasse por tal caminho, porque ali tinha uma emboscada. E quando eu digo que Deus ele dá revelações, eu me lembro do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, em meio a uma viagem missionária, a Bíblia diz que por muitos dias vem uma tempestade, uma chuva torrencial. Aquele barco é tomado pelas ondas, pelas águas. Agora toda a tripulação daquele barco temerosa, porque pensava que ia morrer, que o barco ia à deriva, que o barco ia naufragar. E de repente à noite o anjo do Senhor se revela a Paulo e diz: olha Paulo, amanhã cedo pode proclamar no navio que eu, o Senhor, vou estender minha mão. Quem ficar no navio estará seguro, mas quem pular, eu não tenho responsabilidade com ele. E de manhã cedo, quando Paulo se acorda, Paulo pega a palavra e diz: olha, o Deus do qual eu sou servo e ele é meu Senhor, esta noite ele me visitou. E ele trouxe uma palavra ao meu coração dizendo que eu poderia dormir tranquilo, porque o barco está em segurança. As ondas podem até parecer impetuosas, o vento pode até soprar o barco, a chuva pode ser torrencial, mas Deus disse que está com a mão estendida sobre a embarcação. Então eu quero dizer a você nesta noite: tranquilize o seu coração, continue orando. Deus te dará diretrizes, Deus te dará revelações, Deus te dará sonhos, e o nome dele será glorificado na tua vida. O versículo 9 diz uma segunda lição: mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aqui eu aprendo uma segunda aplicação para a nossa vida espiritual. É que Deus tem um caminho novo diante das dificuldades da vida. O texto diz que Eliseu mandou avisar o rei de Israel: guarda-te de passares por tal caminho. E quando eu digo que Deus tem um caminho novo, eu lembro da profecia de Isaías, quando ele disse: eis que eu vou diante de ti, a cartepila de Jeová, eu endireito os caminhos tortuosos, eu apranho os caminhos escabrosos, eu quebro a porta de ferro, eu despedaço o ferrolho de bronze. Então nesta noite, acalma o seu coração. Deus tem um caminho novo para você trilhar. Talvez os teus inimigos estão te esperando, está pranteando de emboscada para te pegar, está te aguardando por aquele caminho, mas Deus está dizendo a você: ei, eu tenho um caminho novo. Pastor, e o que significa um caminho novo? Um caminho novo significa Deus reverter a situação. É Deus criar oportunidade aonde não tem oportunidade. Você lembra de Caná da Galileia? Quando em meio àquela festa faltou vinho, e agora os donos da festa, preocupados com o vexame que ia acontecer, e disse: o que faremos? E correram para Jesus, e ele disse: mande encher as talhas d'água.
E quando encher as talhas d'água, esse agora vai e mostre ao mestre-sala. E quando o mestre-sala provou daquela água feita em vinho, ele ficou boca aberta e disse: como é que pode? Sempre se dá o melhor, e depois que já estão embriagados, se bebe o inferior, mas vocês guardaram o melhor para o fim. Eu quero dizer a você que o caminho de novo de Deus sempre será o melhor para a tua vida. O caminho novo de Deus sempre será um caminho excelente para você e para a sua família. Então, nesta noite, Deus está dizendo ao teu coração: eu tenho um caminho novo. Os teus inimigos estão te esperando, mas Deus tem um caminho para você. Porque a Bíblia diz: se o teu inimigo vier por um caminho, fugirão diante de ti por 7. Glória ao nome do Senhor. Uma terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, versículo 10 diz: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, que o homem de Deus lhe falara, e que eu tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Aqui eu aprendo uma terceira aplicação, é que Deus conhece a estratégia do nosso inimigo. Eu quero dizer a você que Deus conhece os intentos do coração do nosso inimigo. Quando eu digo que Deus conhece os intentos do nosso coração, do coração daquele que quer o nosso mal, porque o texto diz que não foi uma nem duas vezes que Deus sondou o coração do rei da Síria, mesmo na recâmara de dormir, mas Deus sondou o coração. Então Deus conhece a estratégia do nosso adversário. Você lembra do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos? Quando Herodes matou Tiago e no dia seguinte ele planejava matar a Pedro, mas a Bíblia diz que Deus se antecipou-se. E uma noite antes ele manda o anjo, e o anjo vai lá, solta a Pedro, desfaz o projeto de Herodes. E na manhã seguinte, quando eles se acordaram, que foram lá pegar Pedro para matar, o lugar estava vazio. Por quê? Porque Deus chegou primeiro. Eu quero dizer a você nesta noite: Deus chegará primeiro. As estratégias até parecem ser perfeitas, mas nesta noite Deus se antecipa para dar vitória à tua vida, para dar vitória à tua família, para dar vitória ao teu casamento. O mundo está atônito, o mundo está perplexo, os poderes não têm saída, não sabem o que fazer, mas eu quero nesta noite liberar uma palavra profética e dizer que o diabo até pensou que venceu, mas Deus se antecipou nesta causa, nesta luta, e eu posso declarar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma quarta verdade que nós aprendemos nesse texto, versículo 15 diz: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Aqui eu aprendo uma quarta lição, é que Deus permite passarmos por situações que não sabemos o que fazer. Mas eu quero dizer a você uma coisa nesta noite: quando você não souber o que fazer, sabe qual é o segredo? Não faça nada. Dobre os braços e espere a providência do céu. A Bíblia diz que a casa estava cercada. Não dava para sair pela janela, não dava para pular pelo muro, não dava para sair pela porta de trás. Eliseu disse: não tem problema, vamos aqui dobrar os braços e esperar o céu entrar em ação. E de repente, quando o moço olha, ele vê cavalo, carruagem e carro de fogo, o céu entrando em ação. Então não se preocupe, esta peleja não é nossa, mas esta peleja é de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Senhor possa alegrar o teu coração e descanse nas promessas do Senhor. Amém.